Preste muita atenção neste clipe de 12 segundos, porque é a única prova visual que existe do desaparecimento de Maya Sterling. Não há carimbos de data e hora no canto da tela para te guiar. Não há áudio de uma conversa para explicar o que está acontecendo. Há apenas a transmissão bruta e distorcida de uma câmera ativada por movimento em uma noite chuvosa de novembro. Ela mostra a varanda da frente de uma casa que parece não conhecer calor ou habitação humana há uma década. A tinta está descascando em tiras longas e irregulares como pele morta, e as janelas estão fechadas com tábuas de compensado, que empenaram e escureceram com anos de umidade. No centro dessa desolação está uma mulher. Ela está encharcada, com o cabelo grudado no rosto, o corpo tremendo violentamente contra o frio. Esta é Maya. Ela tem 26 anos, é enfermeira pediátrica, uma mulher conhecida por sua cautela, sua inteligência e sua sensatez. No entanto, aqui está ela, parada no meio de uma tempestade torrencial, batendo na porta de um prédio condenado às 3 da manhã. Ela não está apenas batendo, ela está implorando. Você pode ver o desespero na maneira como ela joga seu peso contra a madeira podre. Ela pressiona o ouvido nas rachaduras do batente da porta, ouvindo algo que o microfone de baixa qualidade não consegue captar. Ela olha por cima do ombro, para a escuridão do quintal da frente, examinando a linha das árvores. Depois se volta para a porta, com movimentos frenéticos e aterrorizados. O clipe é agonizantemente curto, apenas 10 ou 15 segundos, mas captura uma vida inteira de pânico. Então, a filmagem corta abruptamente. A bateria do velho sensor de movimento acaba, ou talvez o limite de gravação seja atingido. Nós não a vemos sair, não vemos a porta abrir. Vemos apenas uma mulher implorando para entrar em uma casa que todos sabem estar vazia. Mas a tragédia reside no fato de que Maya não achava que estava vazia. Ela pensava que a pessoa que amava estava lá dentro, sangrando e indefesa. E essa crença é o que torna esta filmagem não apenas um mistério, mas um documento doloroso de manipulação. Para entender por que uma enfermeira sensata e consciente da segurança dirigiu 40 milhas até uma propriedade abandonada no meio da noite, você tem que desviar o olhar da filmagem e olhar para os 6 meses de silêncio que a precederam. Maya vivia uma vida quieta, talvez quieta demais para uma mulher de sua idade. Ela trabalhava no turno da noite no Hospital St. Jude, dormindo enquanto o resto do mundo estava acordado. Ele alegava ser um arquiteto que viajava a trabalho, restaurando propriedades antigas em locais remotos. Ele era articulado, encantador, falava manso e parecia vulnerável. Ele disse a ela que também se sentia sozinho. Ele disse que seu trabalho tornava impossível construir conexões reais, porque ele estava sempre em movimento, sempre vivendo de malas em casas vazias. Ele espelhou o isolamento dela perfeitamente, validando seus sentimentos de uma maneira que ninguém mais havia feito. Eles conversavam por horas todas as noites. Ele enviava fotos de seus projetos, belas mansões antigas em decadência, que ele alegava estar trazendo de volta à vida. Ele enviava flores para o posto de enfermagem do hospital. Ele se tornou a voz em seu ouvido quando ela dirigia para casa ao amanhecer, a primeira pessoa para quem ela mandava mensagem quando acordava. Mas havia sinais de alerta, o tipo que só é visível em retrospectiva para detetives e psicólogos forenses. Eles nunca se encontraram pessoalmente. Cada vez que um encontro era agendado, uma crise ocorria. Um voo repentino para um novo local, um cano estourado em um local de trabalho, uma emergência familiar que exigia que ele voasse para o outro lado do país. Para um investigador experiente, este é um padrão claro e clássico de aliciamento. Mas para Maya, que estava faminta por conexão e já emocionalmente investida, parecia uma sequência de má sorte. Ela não estava procurando um crime, ela estava procurando um parceiro. Em outubro, a dinâmica mudou para algo mais sombrio. Liam começou a fabricar crises. Ele ligava para ela em pânico,
alegando que estava sendo ameaçado por empreiteiros corruptos ou que estava em perigo financeiro por causa de um projeto que deu errado. Ele fazia Maya sentir que ela era sua única âncora, a única pessoa no mundo em quem ele podia confiar. Ele a estava treinando. Ele estava testando seus reflexos, garantindo que, quando o momento chegasse, ela não pensasse, apenas agisse. Ele precisava saber que a empatia dela era mais forte do que seu instinto de autopreservação. Esse momento chegou na noite de 12 de novembro. Um enorme sistema de tempestades atingiu a região, transformando as estradas em rios e derrubando linhas de energia por todo o condado. Maya estava de folga, segura em seu apartamento, lendo um livro. Às 2:30 da manhã, o telefone dela tocou. Era Liam. A polícia recuperou mais tarde os registros de chamadas das torres de celular, embora o áudio nunca tenha sido gravado. Sua colega de quarto, Sarah, que estava meio adormecida no quarto ao lado, ouviu o lado de Maya da conversa através das paredes finas. Ela ouviu o pânico na voz de Maya. Ela ouviu Maya perguntar: "Onde você está?" Ela a ouviu dizer: "Estou indo. Fique acordado. Continue falando comigo. Pressione a ferida." Maya pegou as chaves do carro e seu kit médico de emergência. Ela parou brevemente na porta de Sarah e disse que Liam havia sofrido um acidente terrível. Ele havia saído da estrada perto de um de seus locais de inspeção e estava preso nos destroços. Ele estava sangrando. Ele não podia ligar para a emergência porque seu telefone estava morrendo e ele não sabia o endereço. Apenas que havia rastejado para o abrigo mais próximo, uma casa velha que ele estava vistoriando no início daquela semana. Era uma mentira. Era um cenário meticulosamente elaborado, projetado para ignorar a lógica dela e acionar seu instinto de enfermeira para salvar uma vida. Liam sabia que se ele pedisse para encontrá-la para um café às 3 da manhã, ela diria não. Mas se ele dissesse que estava morrendo, ela dirigiria através de um furacão. Ela dirigiu 40 minutos na chuva cegante. Os dados de GPS extraídos do computador de bordo do carro mostram que ela dirigiu de forma irregular, acelerando nos sinais vermelhos, fazendo curvas muito rápido, desesperada para alcançá-lo. O destino que ele marcou para ela foi a rua Harrow, número 42. Quando ela chegou, não viu um prédio condenado ou uma armadilha. Ela viu o lugar onde o homem que amava estava sangrando até a morte. É por isso que ela está batendo naquela porta na filmagem. Ela não está tentando escapar de um perseguidor. Ela está tentando salvar o homem que a atraiu para lá. A tragédia está em sua empatia. Ela acredita que é a salvadora, mas na verdade é a presa. Os 10 segundos de vídeo mostram ela tentando a maçaneta, descobrindo que está trancada e entrando em pânico. Ela grita o nome dele contra o vento. A investigação que se seguiu revelou a profundidade e a crueldade da farsa. Quando Maya não voltou pela manhã, Sarah chamou a polícia. Os policiais chegaram à rua Harrow, número 42, às 8 da manhã. Eles encontraram o carro de Maya estacionado de qualquer jeito na lama, a porta do motorista ainda aberta, o interior encharcado pela chuva. Mas a casa estava vazia. Os policiais arrombaram a porta da frente e encontraram uma cena de desolação absoluta. A poeira estava grossa no chão, intocada por anos, exceto por um caminho específico que levava da porta dos fundos para a cozinha. Na cozinha, a poeira estava revolvida. Havia marcas de arranhões que indicavam uma luta. Havia uma única luva médica azul, do tipo que Maya mantinha em seu kit, caída no chão, e esmagado contra a parede oposta, estilhaçado em pedaços, estava o celular dela. Os detetives imediatamente começaram a descascar as camadas de Liam Vance. Levou menos de 24 horas para a persona se desintegrar. Liam Vance não existia. As fotos que ele havia enviado a ela foram roubadas de um blog de estilo de vida baseado na Dinamarca. O outro era um dispositivo Android pré-pago, que havia sido ativado apenas 3 dias antes.
Ao rastrear o número de série desse telefone pré-pago, a polícia localizou o ponto de venda, um supermercado Walmart, a 30 quilômetros de distância. Eles puxaram as imagens de vigilância do departamento de eletrônicos. O vídeo mostrava um homem comprando o telefone, junto com um rolo de fita adesiva resistente e um pacote de grandes braçadeiras plásticas. Ele pagou em dinheiro. Ele usava um boné de beisebol puxado para baixo e uma máscara cirúrgica, escondendo o rosto. Mas, ao sair pelas portas automáticas, ele ajustou a máscara por uma fração de segundo. Um reflexo na porta de vidro deslizante capturou seu perfil. Não era claro o suficiente para uma identificação definitiva, mas era o suficiente para passar pelo software de reconhecimento facial. O sistema retornou uma probabilidade de 94% de compatibilidade. O homem não era um estranho da internet. Ele era Elias Thorne. Elias Thorne tinha 34 anos. Ele tinha antecedentes criminais por perseguição e agressão agravada de 5 anos antes, crimes pelos quais havia cumprido pena e sido libertado em liberdade condicional. Mas o detalhe mais arrepiante não era sua ficha criminal, era seu emprego. Elias trabalhava no Hospital St. Jude. Ele era zelador. Ele não era um arquiteto misterioso viajando pelo mundo. Ele era um personagem de fundo na vida diária de Maya. Ele esvaziava as lixeiras na ala pediátrica, enquanto ela anotava as observações dos pacientes. Ele esfregava o chão no corredor, enquanto ela almoçava sozinha. Ele a observara por meses. Ele viu a bondade dela, viu a exaustão dela e, o mais importante, viu a solidão dela. Ele conhecia a agenda dela. Ele sabia quando ela estava vulnerável. Ele sabia que nunca poderia se aproximar de uma mulher como Maya sendo Elias, o zelador. Ele sabia que ela nunca olharia 2 vezes para ele. Então, ele criou Liam. Ele construiu uma máscara digital que se encaixava perfeitamente nos desejos dela. Ele passou 6 meses a aliciando, fazendo-a se apaixonar por uma ficção, sabendo que, eventualmente, mas aquele videoclipe permanece. Ele circula online, assombrando todos que o veem. As pessoas analisam as sombras, procurando pistas que não estão lá. Elas se perguntam por que ela não correu. Elas se perguntam por que ela não chamou a polícia em vez de ir ela mesma. Mas essas perguntas ignoram a cruel realidade do crime. Maya não chamou a polícia porque pensava que era a única que podia salvá-lo. Ela não correu porque pensava que estava correndo em direção à segurança, não para longe dela. Os 15 segundos de filmagem capturam a fronteira exata entre sua vida e sua morte, o momento antes de sua empatia ser usada como arma contra ela. Serve como um lembrete aterrorizante de que os predadores mais perigosos nem sempre saltam dos arbustos. Às vezes, eles são aqueles que nos convencem a abrir a porta nós mesmos. A chuva continua a cair no vídeo. Um loop de estática e água. Uma ferida que se recusa a cicatrizar, centrada em um clipe de 10 segundos de uma batida na porta que nunca foi atendida.